Olá, estamos aqui no estúdio Neva, no Análises Podcast, com o tema Inteligência Artificial, com duas personalidades nesta temática, o nosso professor e mestre, Leandro Vigo. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, um prazer. Prazer todo nosso. Estamos também com o produtor nosso aqui do Análises Podcast, o Márcio Peter. Tudo bem, Olá, tudo Márcio? ótimo, tudo ótimo. Eu queria contar um negócio pra você, Vanessa. Foi assim, cara, foi uma coisa muito épica que aconteceu. Um amigo meu, ele me chamou pra ir num jantar, né? E um jantar com um monte de gente. Aí a gente começou a trocar ideia, conversando, de repente eu conheci essa peça aqui, esse meu brother. A gente começou a trocar ideias, começou a trocar, ele falando, poxa, eu trabalho com inteligência artificial. Eu falei, caramba. Aí começou a demandar o assunto, trocar ideia, aquele famoso network, né? Eu fiz um Sim. network com o Leandro, a gente começou a conversar. Ele falou, cara, eu tenho uma empresa que mexe com tecnologia. Eu falei, eu também tenho. E, cara, vamos juntar as peças aí, vamos fazer um negócio legal, vamos. Aí eu peguei só o Instagram dele, depois eu esqueci do Leandro, né? Falei, cara, como que era o nome daquele cara que tava conversando comigo? Fiquei pensando. Aí no dia que eu fui dar aula na Polícia Militar de Campo Grande, o Leandro foi lá e curtiu. Eu falei assim, cara, é o Leandro, é ele. Aí eu entrei em contato com ele. Aí eu sentei, hoje a gente está com um projeto, né, de inovação para o Estado, para Campo Grande. A gente vai discutir depois os temas. Uhum. E é um fera. Esse aqui é um fera. Da parte de inteligência artificial e programação, é o Leandro. Então, o Leandro, ele é programador, né? Especialista em inteligência artificial. Ele atua também, ele leciona na faculdade Instead. É o CEO da Brixton, Isso. certo? E mestre, né? Então, nós estamos com uma personalidade técnica dentro do Análise Podcast, né? Que é essa temática nossa, né, Peter? Sim, com Tratar certeza. assuntos bem interessantes e que está em alta dentro da sociedade. Sim. Ô, Leandro, eu queria fazer uma pergunta para você. A maioria das pessoas hoje acha que a inteligência artificial é só o chat GPT. Você coloca o chat GPT, faz a pergunta, é só isso. Chat GPT, a pessoa não dá nenhum valor para aquilo. Ah, inteligência artificial. O que a inteligência artificial pode usar na parte que a pessoa vai fazer comercial? O que ela pode usar na parte comercial? O que ela pode usar para uso pessoal? O GPT ele é uma ferramenta, né? Então você tem ali Copilot da Microsoft, você tem o Gemini do Google, você tem o ChatGPT, né? Você tem várias outras. Hoje você tem muitas plataformas que, né, tem todas essas IAs, né? Tipo Adapta, Pareto. Então o ChatGPT, ali você consegue criar ali já tem, né? Você entrar no chat já tem muitos aplicativos ali e você pode personalizar. Você pode criar um agente, vamos supor, eu quero criar um agente comercial para me ajudar nas vendas do meu negócio. Então você pode criar lá os famosos chatbots que usam o Instagram, usam o WhatsApp, ou você pode criar agentes mesmo técnicos, né? Vamos supor, eu quero criar um agente financeiro para pagamento de boleto. Então Sim, você sim. vai ali personalizar de acordo com a demanda do seu negócio. Então você consegue personalizar. E aí você tem, assim, é um oceano azul, né? É uma infinidade de coisas que dá para você fazer. Não tem como dizer para você, ó, dá para você fazer isso e isso. Mas, por exemplo, a gente tá implementando agora na CDL, que é os agentes comerciais e financeiro. Sim. Então, todo esse trabalho repetitivo de finanças ali, contas a pagar, contas a receber, a gente está automatizando todo esse processo. Uhum. E tem muitos processos que podem ser automatizados sem inteligência artificial. Você pode automatizar com inteligência artificial e sem. Lógico, a hora que vai chegar a um certo nível de complexidade, que a automação ela não vai ser suficiente. Aí você vai ter que colocar uma IA para fazer todo esse trabalho. Aí a IA operacionaliza a automação também? Sim, aham. Trabalha junto, né? Ela faz as Bacana. ligações, por exemplo, hoje você pode, vamos supor, você pega um setor financeiro. Então você cria um agente financeiro. Dentro desse agente financeiro, você pode criar os assistentes. Então, pô, eu vou criar um assistente só de receber, criar um assistente só de pagar. Então, esse agente, ele vai orquestrar os assistentes. Então, ele vai conseguir ali desenvolver todo um trabalho que é repetitivo. Então, assim, mas eu vou mandar a pessoa embora? Não, pô. O trabalho que a IA não faz, a pessoa vai conseguir se dedicar, vamos supor. Às vezes ela precisa entrar em contato com o cliente, né? Ter aquele contato humano ali, né? Mais Que a, físico, né? isso Sim, que a sim. IA não faz. Então, pô, ela vai poder melhorar
esse trabalho, porque ela não perde mais tanto tempo fazendo o trabalho operacional. Ela vai qualificar esse trabalho, né? Ter proximidade com o cliente, conseguir levantar as dores mais ali frente com o cliente e deixar Ela a pode IA. até, por exemplo, criar um relatório de como ela atende esse cliente e pedir para a IA ajudar ela a melhorar esse trabalho. Que você vai usar ali um chat GPT, você vai colocando ali, ó. Você pode colocar, por exemplo, todos os seus atendimentos. Vamos supor, eu faço 10 atendimentos por semana. Você cria um relatório do seu padrão de atendimento e aí você vai colocando ali na inteligência artificial como eu posso melhorar. Porque a inteligência artificial ela vai ter um banco mundial. Então ela vai pegar vários atendimentos que é feito, que está em toda a rede, e vai conseguir te dar um diagnóstico e falar, ó, você pode melhorar aqui. Lógico que não é uma coisa 100% assertiva, mas isso melhora muito o seu atendimento, né? Sim. Então você consegue fazer isso. Ô, Leandro, mediante o assunto da inteligência artificial, eu vejo que tem dois lados da parte de inteligência artificial, a parte profissional e a parte pessoal. Muita gente pergunta, qual que é a diferença do ChatGPT e o Gemini da Google? Qual que é a diferença dos dois? O que ele pode fazer diferente com o ChatGPT? O que ele pode fazer diferente com o Google? Porque assim, a pessoa que não se adequar com a inteligência artificial hoje, ela vai ficar para trás. Ela vai ficar para trás, que vai ter muita gente correndo e passando por cima, principalmente na parte de serviço, profissional, tudo. Quem não se adequar com a inteligência artificial fica para trás na parte pessoal e profissional. Tá, qual que é a diferença do ChatGPT para o Google Gemini? O que eles podem fazer de diferente? Cara, assim, conceitualmente, eles fazem a mesma coisa, né? São todos GPTs, tem o mesmo conceito, né? Geração de imagem, tudo. Se você parar e colocar, até a interface deles são muito parecidas, né? De quase todos eles. Fazem a mesma coisa. Alguns têm algumas diferenças sutis. Por exemplo, o Gemini é muito bom para o pessoal da parte acadêmica, porque tem bastante coisa sobre isso. O GPT, ele já, da OpenAI, ele já é mais focado para o business. Mas assim, são diferenças muito sutis. Se você fizer uma pesquisa nos três, eles vão dar basicamente o mesmo resultado para você, entendeu? A gente, por exemplo, eu dou aula numa escola e a gente dá aula de inteligência artificial. Então, eu converso muito com os professores. Então, eu até combinei de dar lá um workshop para os professores. E existe uma resistência muito grande dos professores mais antigos. Sim. Porque eles não querem usar, falam, não, eu não preciso, eu leciono, a gente entrou na discussão, eu leciono há 20 anos, eu não preciso que uma IA... Eu falei, não, gente, a IA não vai fazer por você, ela vai otimizar o seu processo. Em vez de você começar uma atividade do zero, você já vai começar de um ponto mais acima, então você não vai perder tanto tempo. Ela vai desburocratizar, né, o serviço ali do professor, né, o repetitivo, que é o que você está colocando. Exatamente. Ontem mesmo, eu estava até conversando com o meu sócio. O que eu fiz? Eu estava dando aula, né, de desenvolvimento colaborativo, que usa as metodologias usadas nas empresas, né? Scrum, XP. E eu falei, eu quero que vocês me apresentem um projeto de Scrum do semestre todo, de tudo que foi feito aula a aula, porque eles estão fazendo aula a aula. Cara, eu entrei no chat, pedi para ele me trazer um modelo de projeto de metodologia Scrum certificado pelo Scrum. Então ele foi lá na metodologia do Scrum e me mandou um projeto. Eu fiz algumas alterações que eu achei pertinente e mandei para meus alunos. Então ele mandou um projeto de 6 páginas. Nossa. Se eu fosse fazer isso, eu ia demorar pelo menos 2 dias para criar. Entendeu? Otimizou o seu tempo, né? Exatamente, entendeu? Então eu ganhei esse tempo para fazer outras coisas. E fora que era o nosso famoso diário de campo, não é esse? Que você fazia o diário de campo o mês inteiro num estágio e hoje em minutos ali ele já extrai e põe tudo para você. Não, por exemplo, Leandro, na hora que eu estava implementando inteligência artificial lá na Polícia Militar de Campo Grande, então assim, estava dando uma introdução para o pessoal que não, é muito leigo, então a gente precisa introduzir e educando as pessoas, como que faz as coisas. E aí eu peguei a legislação da Polícia Militar de Campo Grande, dei uma estudada na legislação inteira. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e vi os pontos mais importantes que eles mais trabalham na parte administrativa. E hoje, para quem não sabe, tudo que você vai pedir, a maioria das coisas, entre aspas, que você vai pedir por uma inteligência artificial básica, como o Gemini, como o ChatGPT, tudo através do prompt. Se a pessoa souber fazer um prompt legal, ele vai te dar uma resposta legal. Então, eu peguei aquela legislação da polícia e
falei, ó, pela lei do 11.030, que dá um exemplo para você, qual que é o tempo de aposentadoria do militar, né? Ele já destrinchou tudo a aposentadoria que tinha que fazer, incluindo a parte de atestado médio e tudo. Aí as pessoas olham assim, mas incrível, a pessoa olhou assim, eu demorei, o policial falou assim, eu demorei 4 horas para procurar toda a legislação da Polícia Militar e ver E ainda anotando quais que imprimiu, são. né? Em 1 minuto, o ChatGPT ele fez todo o contexto da aposentadoria do policial militar. Então, assim, muita gente não sabe. Se você for usar a inteligência artificial na forma básica, não comercial, da forma para a escola, para o uso do cotidiano, estude bastante prompt. O prompt, na verdade, o Vanessa, o prompt é a forma que você vai pedir para o ChatGPT, para o Gemini. Então, assim, se você fizer um prompt, uma pergunta, o prompt, pergunta, né? Para a gente, eu faço uma pergunta para você. Para a inteligência artificial, é um prompt. A pessoa que estuda prompt, ela está meio caminho andado das outras pessoas. Por exemplo, hoje em dia, a inteligência artificial está utilizando muita parte das redes neurais, né? E hoje em dia o pessoal está fazendo tudo para a inteligência artificial ter sentimentos. Então você chega lá e faz uma pergunta para o ChatGPT, qual que é o melhor café do mundo? Aí ele vai falar, café do mundo é legal, vai te dar aquela resposta. Agora, se você for uma forma Eu delicada, gosto é a mesma de um coisa. café de 100% Não. tal, você detalha, ele já... Se a pergunta for genérica, a resposta vai ser genérica. Genérica. Então, assim, quanto mais você conseguir especificar e criar um contexto para IA, porque ela precisa de um contexto para ela poder fazer a comparação. Porque ela tem um banco de dados imenso. Então, você fala, qual é o melhor café? Cara, depende. Porque Só que se eu especificar o E esse tipo, contexto- tal, sabor, a origem, ele já vai trazer Exato. daquele lugar, aquela especificidade. Qual é o melhor café do mundo? Arábico tal. Arábico, tal, isso. entendeu? Qual é o melhor café? Entendeu? Então, tem as nuances que você tem que colocar. Então, quanto mais específico você for, melhor vai ser o prompt. Né? Eles falam muito de alucinação de prompts. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Que você faz uma pergunta e às vezes a IA solta uma... Por quê? Porque ela não tem o contexto. Então ela vai lá e busca algo. É igual você fazer uma pesquisa. Sei lá, você vai fazer uma pesquisa de hambúrguer no Google. Cara, vai aparecer tudo relacionado a hambúrguer. Então você tem que colocar, eu quero pesquisa da hamburgueria, tal. Então aí você está colocando um contexto. Então ela precisa de contexto para te dar o... E tem no ChatGPT, que a gente estava comentando aqui anteriormente, que eu vou dar uma pincelada na parte um pouco mais básica, para o pessoal leigo da parte de inteligência artificial. E o Leandro ele já vai estar falando essa parte mais da parte comercial, tudo. Só que assim, a dica para o pessoal que vai utilizar ChatGPT, que é prompt. Se você for abranger um assunto, você coloca assim, vou dar um exemplo. Inteligência artificial, qual é o melhor café do mundo? Se a pessoa colocar 2 pontos, e o que você vai perguntar vai ser, depois dos 2 pontos, você explica para ela o que você quer que ela engloba, né? ChatGPT, eu quero que você, qual é o melhor café do mundo? 2 pontos. Aí você coloca, eu quero que você cite somente os melhores cafés com grãos torrados na Arábia. Aí ele vai pegar somente os grãos depois dos 2 pontos para ele abranger aquele assunto. Mas se você quiser dar uma ênfase dentro daquilo, depois de 2 pontos, quiser dar uma ênfase, coloca realmente aquilo que você quer. Ele vai focar certo, entre parênteses, aquilo que você quer. Ô, Peter, agora uma pergunta que não quer calar. Você trouxe os milhões para nós aqui no Análise Podcast. Você usou também a IA, Não, né? tudo hoje em dia... Aqueles 2,5 milhões do TikTok, dos 2.700.000 que a gente tem de um dos, você usou. Sim, Como que sim. você fez aquilo Então, lá? o que a gente faz? Para poder você que é o usuário da parte de marketing digital, você vai montar o prompt, estuda sobre o prompt, faça uma pergunta correta para ele poder te trazer a forma de engajamento e CTA dentro dos seus vídeos, né, e texto. Você coloca uma coisa interessante que eu não sabia antes, como eu falei para vocês, o ChatGPT hoje em dia e o Gemini, a inteligência artificial, ela tá com uma forma carinhosa, cara. Você pede de qualquer jeito, e meu corpo fala assim, ô Vanessa, vai lá e pega um café para mim. Você vai pegar um café de qualquer jeito, com aquela má vontade, né? Mas se eu pedir para você com carinho, ô Vanessa, por gentileza, você pode pegar um cafezinho para mim? Você vai fazer com o maior carinho. Tá incrível como que tá assim. Você coloca lá no ChatGPT. Bom dia, meu amigo. Ele vai dar bom dia. Eu sei que você é o melhor
criador de contexto de YouTube para CTA, engajamento, para tudo. Certo? Certo, ele vai lá. Sim, eu conheço. Então, a partir de agora, você coloca, o seu nome vai se chamar Super YouTube. Ele vai lá e se arma, pronto, pode perguntar pro Super YouTube que ele vai fazer tudo. Aí você pede. Então, gostaria que você fizesse um texto para mim com hashtags, com CTA, com tudo, e elabora um texto para me colocar no meu YouTube. Aí ele vai lá e gera para engajamento, ele gera um texto inteirinho, com todo esse CTA, tudo hashtag. Aí você copia e cola, modifica algumas coisas para dar engajamento e cola no YouTube, no TikTok, ou no Instagram. Vai da pessoa onde que ela quer colocar o texto, né? Uhum. É o contexto, né? É o contexto. Isso, é o contexto. Nós estávamos conversando, né, nos bastidores aqui, sobre as fragilidades dos dados, né? Sim. Nós estamos, né, assim, suscetíveis, né, ao sistema. Como que a gente pode se blindar? Porque existem aplicativos que são gratuitos. Esses aplicativos podem expor os nossos dados? Quando você vai usar, né, qualquer aplicativo, né, qualquer aplicação de IA, tem lá, você vai assinar um contrato, né? Mas você faça só um login ali, mas ali no login sempre tem o aceite ali, né? Aceite Da privacidade e tal. Sim, sim. A gente costuma não ler, né? Geralmente a gente costuma não ler. Mas geralmente nos gratuitos, as ferramentas, elas vão usar os seus dados para treinar a IA. Então, vamos supor, se você vai usar na sua empresa, eu aconselho você usar uma IA paga. Porque daí você tem lá, né, a paga e você consegue proteger esses dados. Ela não vai utilizar esses dados. Porque você pode usar dados sensíveis. Por exemplo, na empresa geralmente você quer fazer um documento, então você baixa lá um PDF ou coisa. Com base nesse documento, crie tal coisa para mim. Então ele vai extrair os dados daquele documento e criar o que o prompt pediu. Então, é uma discussão, né? Essa parte de compliance, né? Que vem muito falando, a gente que trabalha diretamente com o IA, a gente tem muito esse cuidado, né? Porque a gente, às vezes, está implantando a IA do cliente, né? E, por exemplo, às vezes, vamos supor, um escritório de advocacia. A gente vai utilizar uma IA, mas, às vezes, ele vai estar trabalhando com o banco de dados do cliente dele. Então, eu estou implantando um sistema com um cliente e eu vou usar os dados do outro, entendeu? Do cliente dele. Então, ali tem todo um trabalho. O histórico, privacidade daquele cliente. Ô, Leandro, e como que funciona a lei de proteção de dados na questão com a inteligência artificial? Cara, ela funciona como software, né? Você não pode usar os dados de ninguém sem autorização, né? Sim. Então, vamos supor, eu quero pegar o banco de dados para mim fazer uma campanha. Vou botar uma campanha de marketing para os dados, entendeu? O cliente, ele tem que estar ciente de que esses dados, que ele tem que dar autorização para você ter os dados. Porque o que acontece na Dark Web, né? O que é vendido muito na Dark Web é essa parte de listas de clientes. Tipo, a gente mesmo. Sempre tem gente ligando pra gente. E às vezes você para e pensa, cara, aonde eles conseguiram esses dados? Muitas vezes isso é conseguido de maneira ilegal. Por exemplo, meu pai é aposentado. Cara, o telefone dele toca o dia todo das empresas recebendo, fazendo ofertas de empréstimo, consignado e tal. Então, a maioria desses... Não se sabe como eles conseguiram esse banco de dados. Com o telefone e os dados pessoais, Dados né? pessoais da pessoa. E agora eles costumaram a ligar, a senhora confirma os 3 primeiros dígitos do seu CPF para não haver quebra de sigilo. Mas como assim, se a empresa está me ligando com o meu nome? Já Por foi que que quebrado, ela... já foi quebrado. Já foi quebrado, né? Muito Então, tempo. e é uma empresa de advocacia nacional. Me ligou hoje, eu falei, olha, se a senhora está me ligando com o meu telefone, com o meu nome completo, sabendo onde eu moro, o mínimo é você saber meu CPF. Então, eu não estou à disposição. E desliguei o telefone. Mas é uma empresa real de um banco me ligando, né? Hoje os nossos dados é público. Se você Não, colocar o seu CPF já quebrou, no Google, já era, perigoso, já faz vai tempo. aparecer a sua foto ali. Sim. E veio isso aí desde a época que invadiram o Facebook, a Meta lá, e roubou todos os dados. Então, Todo mundo inteiro já está tudo exposto, já não tem como... Com esse negócio de inteligência artificial não tem como mais, O pessoal já pegou todos os dados, Sim, não tem mais essa não. Mas você está entendendo a questão, o conflito
um escritório de advocacia ligando para falar de quebra de sigilo, sendo que ele já quebrou o sigilo com as minhas informações. Sim. É bem estranho, então a gente tem que estar atento Sim, a essas fraudes que está acontecendo agora, né? Porque a na- gente já não sabe mais se o boleto que eu estou pagando é um boleto real, se estão me ligando porque eu esqueci de pagar ou é alguém que está tentando fraudar, me cobrando de algo que eu já paguei. Então a gente, e nessa velocidade que a gente está hoje no dia a dia, na correria do dia a dia, às vezes você até paga uma conta repetida de uma fraude que você nem soube que você pagou 2 vezes. Sim. Não, e outra coisa, hoje em dia o pessoal tá vendendo para as empresas os robozinhos, né? Do chat. Ele coloca, implanta na empresa e manda e dispara ligações para tudo quanto é lado. Vai disparando. Aí eles têm um relatório. Se você não atendeu, ele coloca lá, a pessoa não atendeu. Aí a pessoa atendeu, mas não falou nada, tem lá, a pessoa atendeu e falou alô. Aí pega só aquela pessoa que o robozinho atendeu e falou alô e manda, aí que vai mandar pro pessoal ligar para você. Faz E uma dispara, triagem. faz uma triagem. A triagem. Aí que vai, por isso que fica recebendo um monte de ligação no telefone. Vai separar o lead frio do lead quente, né? Então, por exemplo, É disparado, o robozinho dispara um monte de ligação. O que ele faz? Vamos supor, o botzinho de WhatsApp. Ele vai mandar ali 100 mensagens. Cara, 40 pessoas ignoraram essa mensagem. Aí 60 falaram o oi que você falou, deu atenção. Aí dessas 60, 30 continuaram a conversa. Então essas 30 estão interessadas. Então o bot ele já vai mandar para o vendedor entrar em contato, entendeu? Então ele não vai perder o tempo de mandar a mensagem para 60, 70 pessoas. Ele vai mandar só para as 30 que realmente estão interessadas. Então você consegue otimizar muito o trabalho, né? Esse Você processo. reduziu o quadro de profissionais que ficavam ali o tempo inteiro ligando, Exatamente. né? Você já filtrou, ó, você tem a meta de 30, esses aqui que atenderam. Exatamente. Né? Então, economicamente, né? Que a gente estava falando daquela linha da educação, dos apps, né? De educação, saúde e economia. Esse já entra lá no da economia. Sim, no ponto de vista de negócio, é excelente, né? Mas é igual a gente estava falando do compliance, só voltando, a gente estava conversando, eu estava conversando ontem lá na faculdade com outros 2 professores, que o quê? Tava até um professor de direito conversando com a gente, a parte de compliance. Aí eu falei para ele assim, o problema é que a gente não esperava que a IA fosse avançar tão rapidamente como ela está avançando, né? Eu estava até assistindo esses dias um podcast do Kennedy Correia, né? Que é um cara que fala de IA daqui de Campo Grande também. E ele falou uma coisa, falou, cara, eu não sei o que vai ser da IA em 2026. A gente está numa crescente tão acelerada que, por exemplo, compliance, a gente não consegue discutir a tempo, entendeu? Porque quando a gente começa a discutir, a gente não é que eu estava conversando. Igual a Vanessa falou assim, estamos aqui com o meu professor mestre inteligência artificial, sabe de tudo. Não tem como saber de tudo com inteligência artificial. Ainda mais a hora que a IBM e a Microsoft comprou os processadores de quântico, né? Aquilo lá, aquilo vai, assim, como é rede neural, a inteligência artificial, ela tem neurônios. Enquanto o ser humano, ele perde neurônio, a inteligência artificial, ela tá ganhando neurônio. É uma coisa absurda. Tá inversamente proporcional. Eu estava conversando com o Leandro, quando estava dando, até você estava comigo lá no CRM, na palestra. Lembrando que o nosso Márcio Peter, ele já palestrou no CRM, na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, está palestrando também nas empresas privadas. Então, estamos aí, né, Peter? E com certeza, a gente tem que trabalhar, porque assim, não pode parar, porque a inteligência artificial vai atropelar a gente. Né? Eu estava conversando com o Leandro, um dia que eu até abordei esse assunto lá no CRM, o médico colocou um raio-x e pediu para o conselho de 6 médicos o que aquela pessoa tinha de problema de saúde. Aí um médico chegou e levantou assim, não, o problema tem a dispneia. A pessoa, não, isso aí tem problema na inflamação nos brônquios, princípio de pneumonia. Foi falando, aí nenhum médico acertou. Aí o rapaz do software, ele pegou o raio-x via imagem DICOM, exportou para a inteligência artificial. A inteligência artificial falou assim, aparentemente esse paciente está com um problema de coração cardíaco. Por favor, procure um profissional da parte cardiológica. Aí, na hora, o pessoal com o teste, vamos ver se a inteligência artificial está correto isso.
Aí o paciente foi lá e fez o mapa, Holter, biopedaçometria, espirometria, fez o ecocardiograma, ecocardiograma de carótidas, e o médico pegou todos aqueles exames e falou assim, apareceu lá no laudo, estava com inflamação na válvula mitral. Aí eu pergunto, cara, como que a inteligência artificial consegue laudar pelo raio-x que a pessoa tem um problema de coração? Cara, incrível isso. É incrível, é o que a gente estava falando dos apps da saúde, né? Mas eu acho que o mais difícil aí é a questão do compliance. Porque você vai estar colocando o exame de uma pessoa numa IA, identificar, e esse exame ele vai ficar vai ficar salvo. Então, a gente até discutiu com alguns médicos isso, né? Que pediram pra gente fazer, a gente falou, cara, a gente pode até fazer, mas eu não sei se a gente vai conseguir operar. Porque tem um problema, né? Porque a LGPD, ela é genérica, né? A nossa LGPD é uma cópia da LGPD da Europa. Sim, então, ela é muito genérica. Então, ela tem muitas brechas. Sim. Então, por exemplo, na parte médica, isso é uma discussão que já vem há muito tempo, né? Por você colocar exames, né? Você vai colocar dados sensíveis, por exemplo. A pessoa vai saber que o paciente tal tem um problema, entendeu? Sim. Isso vai ficar na rede. Você vai expor o que paciente. Privado, é do paciente, né? É individual. Às vezes, beleza, vamos supor, cara, você vai pedir autorização da família e tal, mas e se o cara não tiver uma família para autorizar? Entendeu? Exatamente. E aí, cara, não, a gente depende da IA para salvar a vida do paciente. Mas aí você vai, tipo assim, vai estar cometendo um crime para poder salvar a vida do paciente, entendeu? Então você fica assim num dilema, né? Um limite, né? Um limiar, né? Muito crítico. Então, né? assim, é uma discussão que eu acho que vai demorar muito, porque é uma discussão que ela é... Para regulamentar toda a parte porque ela é muito profunda. E como a IA ela está em constante movimento, a gente não consegue discutir o que ela faz. Ela está fazendo... hoje ela está fazendo isso. Daqui 2 meses ela vai dar um salto gigantesco. Então ela vai fazer muito mais. Então, Até porque eu acho que como ela está agregando todo esse banco de dados e os neurônios estão aumentando, ela está lendo o que ela pode fazer com o que ela tem de novo, o que ela está, né? Sim. E aí ela vai executando ações que nem a gente está sabendo, né? E eu, inclusive, até eu perguntar pro Leandro, eu estava até discutindo um assunto com a Vanessa, um colega nosso. Cara, é incrível que tudo que você, às vezes está falando, por exemplo, de carro aqui, de modelo de carro. Esses dias eu estava comentando com a Vanessa, vou trocar de carro, vou lá em Presidente Prudente, estava buscando que eu trocar de carro essa semana. Isso que vem eu estava falando sobre carro, né? Aí perguntou, qual carro que você está querendo pegar? Eu falei, estou querendo pegar um Renault Kicks, um Nissan Kicks, ou estou querendo pegar um Nivus. E conversando com ela. Aí, de repente, eu olhei no meu celular, começou a aparecer um monte de propaganda de Nivus, de Kicks. Aí eu falo para você, o celular escuta? Sim. Então... Cara, você sabia que quando acaba um vídeo do YouTube e tem aqueles monte de videozinho, a gente tende a sempre escolher um vídeo do mesmo lugar. Você sabia? Então, por exemplo, tem lá 6 vídeos. Vamos supor, você clica sempre no último da direita. A inteligência artificial, ela já identificou que você sempre clica ali. Então, ela vai pegar um vídeo do seu perfil, que ela acha que mais se encaixa com o seu perfil, vai colocar naquele canto, porque você sempre fica ali. Isso é neurociência. Neurociência. É uma coisa de se discutir com todo mundo especialista, porque assim, cara, é incrível. O celular tá escutando você o tempo inteiro. Eu já comecei a estudar sobre isso daí, um monte de reportagem, tem um monte de gente bate na mesa e fala assim, mentira. A inteligência artificial não escuta, o celular não escuta. Eu falei, escuta. Aí o outro cara fala assim, não, mas não é possível, cara. Então quer dizer que eu tenho uma Alexa lá em casa, e a Alexa tá escutando, alimentando tudo a inteligência artificial com aquilo que eu tô falando para ela. O Google, aí ele te dá a opção lá, de você liberar o áudio. Você permitir. Eu desligo o Siri do meu iPhone. Entendeu? Eu vou lá e desligo o Siri, não uso o Siri não. Se você permite, se der permissão, ele vai te escutar, entendeu? Porque sabe que o algoritmo. O algoritmo, ele vai cuidar de você 24 horas por dia. Então, ele sabe o que você consome, entendeu? Ele vai ali rastrear todas as suas atividades na rede. E agora com as TVs smarts, por exemplo, esses dias eu aumentei o som no manual, que eu estou habituada, né? Aí a Alexa, veio uma mensagem na TV, Alexa, da próxima vez pedir para a Alexa aumentar o volume de tanto para tanto.
Ele tá me ensinando que não é para usar mais a inteligência artificial. Percebeu que eu uso muito controle físico e mandou eu não usar mais. Cara, que doideira. Porque eu sou muito do físico. Cadê o controle? Sendo que eu posso falar Aham. com a Alexa. Aí eu clico uma música no YouTube, ela fala: não, você pode pedir para Alexa na Amazon, não sei o quê, porque eu tenho a Amazon lá Aham. vinculada na Alexa. Então, assim, é algo estratosférico dentro da nossa mentalidade, né? Sim, aham. Que a gente é de umas décadas aí, né, pra trás. O depois eu A até... gente pegou o analógico e Pegou o analógico. Sabe, uma digital. coisa tão incrível, Leandro. Eu fui dar uma palestra no CRM e, cara, aquela parte arcaica que você tem que montar PowerPoint para sua palestra. E tal. Aí o Leandro, foi até pra deixar depois na imagem para vocês, tem uma ferramenta chamada Gama, né? Gama, O Gama, cara, eu só coloquei no Gama assim, ó, eu preciso de uma palestra, vou fazer uma palestra, coloquei lá. No CRM eu preciso abranger... Com carinho, né? Com carinho. Tudo bem, boa noite, bom dia. Aí eu coloquei assim, precisa apresentar esses temas de arquivo na área da medicina com inteligência artificial. Coloquei, citei todos os temas. Eu dei um Enter, ele já montou o PowerPoint inteirinho para mim, sem eu fazer nada. É o Gama. O Gama. Lá você pode montar a apresentação de slide, pode montar até aplicativos pequenos, site, né? aham. E é Alguns pago, sitezinhos. Peter, O esse? Gama tem créditos, né? Você tem créditos. Tem a versão gratuita, Gratuito, né? que é crédito. Limitada, né? É limitada. Não te dá todo o poder da ferramenta e tem a versão paga, né? Por exemplo, lá na Brixton a gente tem a Microsoft 365, né? Que é o produto da Microsoft, corporativo, que tem... Então eu tenho Excel, Word, PowerPoint, tudo com IA. Então vamos supor, eu quero criar, sei lá, eu preciso criar um orçamento. Eu vou lá na IA, no Word, e coloco, ó, criar um orçamento, sei lá, de marketing, disso. Ele já vai estruturar, vai me dar toda a estrutura do orçamento. Vamos supor, eu preciso fazer uma incrível. planilha no Excel disso. É absurdo, é absurdo. Por exemplo, eu vou fazer minhas aulas, né? Minhas aulas é toda feita com IA. Então eu coloco lá o tema da aula, ó, eu preciso fazer isso. Aí ele dá um negócio genérico, fala, não, eu quero que você mude isso aqui, coloque isso aqui. Porque, por exemplo, eu dou um assunto, então, por exemplo, cada faculdade, por exemplo, às vezes foca, vamos supor, vai dar uma aula de, por exemplo, aula de multiplataforma, né? Pô, às vezes ela vai dar em Python, às vezes vai dar em C Sharp. Então eu vou lá e defino a linguagem que eu quero, com o meu conhecimento técnico, falo, eu quero que você muda isso, aí ela vai fazer para mim. Ela entende? define e limita o assunto, né? Para você, às vezes, você não quer ir até aquela informação Exatamente. ainda, aí você limita. Exatamente. Eu achei bem interessante também, né? Nós estamos aqui, ele é professor, né? O Leandro. Essa questão de você estar dando aula na rede estadual de Mato Grosso do Sul. Como que é esse projeto? Achei bem interessante, né? Dessa modernização dentro das escolas estaduais. Esse projeto ele começou esse ano, né? É um projeto piloto ainda. E aí me convidaram para dar aula lá e assim, eu fui para ter experiência, né? De dar aula para jovens, porque eu dou aula só para o pessoal da universidade. E pós, não? Pós-graduação. Isso, E a gente... Falei, vamos ver como que é. E é bem interessante, né? A gente está começando agora, a gente está mudando constantemente, porque a gente identifica, né, algumas coisas, dá um conteúdo muito técnico, não, então... A gente está passando também por um processo de aprendizado, né? Sim. No meu caso, que dou aula na faculdade, eu comecei a dar aula para jovens, né? Então você já tem que ter uma dinâmica diferente, né? Porque na faculdade, geralmente, quem vai fazer um curso tecnologia ali, né, tecnológico, ele já tem uma predisposição a gostar daquilo, a entender um pouco, já tem uma base, né? E na escola estadual, não, e nem todos gostam. Nem todos querem aprender. Então, Mas aí faz parte da grade. faz parte da grade, então você tem que ter toda uma dinâmica para trazer os jovens para junto de você, para eles entenderem a importância, né? Por exemplo, na China, a IA é ensinada agora em todas as séries. Saiu do pré, entrou no primeiro ano, ele já tem aula de IA. É obrigatório. Sim. Nossa. Entendeu? Então a gente tá passando por esse projeto piloto, assim, São todas as escolas do governo do estado ou não? Não sei se todas, a grande maioria aqui de Campo Grande tá com esse projeto, né? Mas é um projeto, lá tem aula de inteligência artificial e de inovação. Sim. Pra eles entenderem a importância da inovação, né? Eu acho que como a gente tá
Campo Grande está passando por um momento muito bacana, essa parte de criação de startup, ecossistema de inovação, né? Hubs lá no próprio Instead, né? Lançou semana passada o Hub de inovação do Instead, né? Então a gente tem vários mercados que estão crescendo, pujantes, né? As pessoas estão entendendo os termos de startup, né? De como abrir, tem muito recurso público, as pessoas entenderem. Então a gente tá nesse processo de tipo, hoje o Vale do Silício, né? Eu acho que a gente está naquele boom do começo do Vale do Silício, né? O nosso Vale do Porque, Silício. na verdade, tipo assim, o Brasil está muito atrasado em termos de tecnologia, né? Sim. Muito. E assim, porque assim, hoje em dia, a pessoa só não estuda, entre aspas, se ela não quer. Por exemplo, eu sempre gostei de ler livros. Aí eu parti para a parte tecnológica, comecei a comprar livros digitais. Agora, eu pego esses livros digitais, que eu tenho a facilidade da pessoa para ler um livro. Você pega aquele PDF do livro, você joga naquele notebook.lm, ele transforma o teu texto do seu livro em um podcast. Então você consegue ouvir no carro, no fone de ouvido, o teu livro inteirinho. É uma coisa incrível. Você nem precisa. Eu já li uns 4 livros essa semana só com o notebook.lm. Sim, é muito legal. Com certeza. Tem várias, né? Tem várias que... É incrível essa É tecnologia. porque hoje em dia, na correria do dia a dia, eu ouço muito podcast no carro. Então, dentro dos deslocamentos que eu faço no dia, eu tô lá ouvindo podcast por áudio. Então, tendo essa facilidade aí, eu posso pegar o próprio livro, né? Pega o teu livro em PDF, joga no notebook.lm e manda transformar ele num podcast. Lá você pode escolher a voz que você quer para o teu podcast, feminino, masculino. É uma coisa incrível a tecnologia. E eu tenho dois aplicativos aqui, quer ver? Aplicativo de livros. Quer ver? É Kindle, né? Kindle da Amazon. Kindle da Amazon e o Skill. Esse que eu não usei, nunca usei não. Os dois. Então ele pontua, ele te incentiva, fala, hoje você tem que... Ele lembra você que você tem que ler páginas, se você já fez, se não fez. Então, assim, tem os aplicativos educacionais, tem os instrutivos, tem os de saúde, que eu achei bem interessante, o aplicativo da Adidas, que você ganha pontos por correr, você ganha pontos por fazer caminhada, você pode trocar por os pontos por 3 meses do Spotify. Então, assim, eles estão fazendo várias parcerias para estimular o esporte, qualidade de vida. Então, assim, tem coisas boas, muito boas aí dentro, né? Não, com certeza, com certeza. E essa ferramenta, pode até colocar na tela, também eu pedi também pro Leandro passar algumas também, a gente vai colocar tudo pro pessoal. Essa notebook não é só livros, não. Às vezes a pessoa quer um concurso, né? Ela vai passar, ela quer prestar um concurso. Aí ela precisa ler aquele edital do concurso de 500 páginas. Pô, ele joga aquele PDF dentro do notebook.lm, transforma tudo aqui no podcast. Então no carro ele vai escutando todo aquele conteúdo do edital. Supor, o cara está fazendo uma faculdade e ele precisa entregar o TCC. Cara, ele pode pedir para a ferramenta, filtrar os melhores TCCs na área que ele está fazendo, entendeu? Encontrar um padrão e pedir para ele e mandar para ele. Então ele vai conseguir identificar os melhores padrões para ele, sei lá, fazer um TCC na área de direito, entendeu? As teorias, então ele vai encontrar pesquisas. um padrão. Porque o que a IA faz? É padrão. Quando é padrão, por exemplo, você tem a sua IA paga. Então, todas as suas pesquisas, elas vão ficar ali armazenadas. Sim. Então, Tipo um cache. Quando você pedir uma pesquisa, novamente, ela já identificou o seu padrão de pesquisa. Porque ela dá uma informação, você pede, não, refaça e faça alteração tal. Então, ele vai criar esse padrão. É como funciona, por exemplo, as IAs de petições para advogados. Então, vamos supor, o advogado, ele contrata um serviço. Aí ele vai lá, sei lá, nos últimos anos eu fiz 800 petições. Ele vai pegar, vai subir essas 800 petições no sistema. O que o sistema vai fazer? Ele vai ler as petições desse advogado e ele vai identificar um padrão de escrita, um padrão de comunicação. E aí ele vai gerar uma petição, um padrão de escrita do advogado. Perfil. Entendeu? É incrível. Então, ela identifica um perfil seu. Da maneira da sua escrita, ela vai trazer aquela opção. Então, não vai ficar aquela coisa mecanizada. Falar, isso aqui foi feito por IA. Não, vai identificar um padrão seu.
Vai fazer ao seu modelo, ao Então, seu aí modo. você pede para ele fazer, ali com base nos seus trabalhos ali, ele vai identificar o padrão e te dá, você só faz as alterações que você achar pertinente. Quer dizer, uma petição aí, sei lá, de 200 páginas, que o advogado demoraria, sei lá, 2 semanas para fazer, ele vai fazer com 3 dias, só para ele poder revisar as páginas. Ô, Vanessa, para finalizar aqui, eu queria perguntar para o Leandro, o mestre na inteligência artificial, esse cara que é um gênio. O que você aconselha para uma pessoa quando vai iniciar, não sabe de nada de inteligência artificial, por onde que ela deve começar a estudar para poder começar a aprender e como ela deve praticar e por onde ela começa a praticar? Ó, tem muitos conteúdos, né, no YouTube, mas assim, tem a OpenAI Academy, tem a Gemini Academy. Então, todas as grandes operadoras de inteligência artificial, todas elas têm um treinamento lá gratuito. Sim. Você pode entrar ali, tem um treinamento, né? A maioria deles são em inglês, tem a legenda, né? Então, eu acho que você pode começar por ali. Assim, é o básico. E a experimentação, por exemplo, prompt. Prompt é aprendizado, você vai ali aprendendo, né? Vamos supor, eu quero, uma dica assim, vamos supor, eu quero criar uma estratégia de marketing para minha loja. Então, você vai colocar lá, haja como especialista em marketing digital, com 10 anos de experiência no mercado, vamos supor, mercado de bebidas e tal, e cria uma estratégia de marketing, aí você vai especificando o que você quer. Então, isso já é uma dica bem bacana. Então, sempre coloca, haja como, vamos supor, você quer fazer um negócio de contabilidade, haja como contador, com tantos anos de experiência, Então, assim, sempre pensar, quanto mais informação você der para IA, com mais qualidade vai vir a resposta para você. E assim, fez, não ficou legal? Refaça e acrescente lá tal coisa. E é a experimentação. Eu acho que você tem que ir ali... Testando a IA. Testando a IA e vai trabalhando. E assim, se você puder ter uma IA paga, é muito melhor, porque você vai ter todo o poder da ferramenta. O valor do ChatGPT, do Gemini, não está muito caro, não é um valor absurdo, não. Para quem quer trabalhar na área, compensa pagar. Eu acho assim, pelo que a IA entrega de produtividade para você, eu acho muito barato. Muito barato, eu acho também. Muito E barato. tem alguma dessas que assim, você destaca, assim, que vale a pena investir? Ó, eu tô usando agora, inclusive, para quem quiser, o Gemini tá com... O Gemini, para quem não sabe, é da Google, né? Da Google. Ele tá com um projeto lá para estudantes. Então, todo mundo que foi estudante, que tiver o e-mail.edu, eles estão liberando 15 meses da Gemini Pro, que é a mais top deles, e mais 2 teras de armazenamento. Nossa. Muito bom. Entendeu? E eu, assim... Quantos dias? 15 meses. 15 meses. 15 meses. Até o dia 30 de junho agora. Que legal. Então, fiquem ligadinhos aí. Repete, professor. Muito bom. É só colocar lá, Gemini Students, já vai aparecer. Gemini para estudante, colocar no Google, já aparece lá. Você só tem que ter um e-mail institucional, né, da instituição. E aí você tem acesso de 15 meses. 15 meses, com 2 teras. Com 2 teras. De armazenamento. Mas assim, eu tô usando bastante ela agora, né? A gente tá usando. Mas o ChatGPT, tem as plataformas, né? Adapta, que a gente estava falando, que você utilizou na palestra. Lá na polícia. Na polícia. Não, tá a implementação lá na polícia, Adapta. Tem a Pareto. E a Adapta e a Pareto, elas são o quê? Elas são plataformas, né? Então você vai entrar lá vão ter todas elas, né? Ali. Você vai escolher qual que você quer. Tem a Apoio, né? Apoio é legal. Só que a Apoio eu não gostei muito não da Apoio. Mas assim, Mas é boa, para quem quer coisa mais resumida, assim. Mas para o que você vai fazer, assim, a não ser que você quiser muito para você escolher, mas assim, pro básico, ali, a parte comercial, qualquer uma que você usar vai te atender. E eu acho assim, dá para começar com o ChatGPT. Eu acho que o ChatGPT é excelente. Eu acho o ChatGPT excelente. Básico. Só ter cuidado com o que você vai passar de informação, se for gratuito, porque vai estar exposto, exatamente. Você vai dar suas informações. Tem o detalhe, então, né? assim, quando você faz ali, já tem o contratinho ali, já presta atenção nisso. Sim. Mas eu sou super a favor da IA para tudo, né? E aí, gente, eu ganhei esse livro aqui, Marta Gabriel, do Leandro. Professora da USP. Isso, professora da USP. Inteligência Artificial. É bem assim para eu dar uma lida. Não, é engraçado que o Leandro olhou assim.
Eu vou dar um livro pro macho, vou dar pra uma mulher, né? Ela olhou eu olhou ela, eu vou dar pra ela. Não. É melhor, né? Não, você já sabe inteligência artificial. Você já né? sabe, aqui é do zero ao Metaverso. metaverso. Tá, Então, assim, é pra chique. quem ainda... Esse livro é bem legal porque ele conta a história A da história. evolução, tal, bem bacana. Aí eu vou só pedir uma Ó, dedicatória tá, aqui, ó, né? É exigente ainda, Leandro, é Leandro exigente. Vigo. Foguetinho, Muito ele é obrigada, viu? Eu exigente. agradeço. O Análises Podcast agradece, né? Cara, queria pô, livro. agradecer meu irmãozão aqui, meu brother, o Leandro. Futuramente vai ser nosso parceiro de negócio. Uhum. E queria agradecer você também, Vanessa, por estar somando comigo nesse podcast análise, né? Que a gente luta todos os dias, né, para isso, né? Todos os dias, 24 horas se falando. 5 horas da manhã ela já me liga. E aí, o que você acha de fazer você aqui pro podcast? Eu falei, Vanessa, calma, eu tô acabando de acordar. 5 horas da manhã, Vanessa. Deixa para depois, deixa eu acordar primeiro. Aí, então, que horas que eu posso te ligar? Aí, liga daqui Põe no uma chat hora. GBT. Aí colocou 6 horas da manhã, me liguei, eu achei uma ideia. E essa menina que trabalha, hein? Ela tá empolgada no nosso Obrigada. projeto. Obrigado também, Vanessa. Agora tem uma finalização aí, né, que a gente vai fechar com chave de ouro, dos desafios futuros da inteligência artificial. Quais são aí, professor? Eu acho que o maior desafio, né, da inteligência artificial é a incerteza, né? A gente não sabe Sim. aonde ela vai chegar e com qual velocidade, né? Por exemplo, o Mark Zuckerberg, né, lançou essa semana no Instagram, que diz que ele vai automatizar todo o processo de postagens no Instagram até o final do ano que vem. Então, você vai conseguir fazer 100% com IA pelo Instagram. Ainda mais Então, que você os vai caras chegar estão lá, com cria, vai processador, né, vai meu? ser tipo, ó, crie para mim uma postagem assim, 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 assado. Sim. O próprio Instagram vai criar para você. Hoje você consegue fazer isso com IA, IA faz e a IA posta para você no Sim, Instagram. sim. Mas ele vai criar essa automação dentro do próprio Instagram. Porque eu acho que elas já vão estar com aquele processador quântico já e já vai ser um absurdo aquilo lá. A OpenAI está prometendo para esse ano, né, até o final do ano. Eles tinham prometido no meio do ano, mas acho que até o final do ano. Diz que vai ter uma atualização no ChatGPT, diz que vai mudar de patamar. Vai mudar de patamar o poder da IA, né? Mas a gente não sabe ainda o que é isso. Outra questão que você pontuou aí de deixar automatizar mais ainda o Instagram, o que eu percebi no Kawaii, tudo como você permite o acesso a fotos do seu celular, você está dando uma permissão para o Kawaii acessar suas fotos ali, seu banco de dados. E aí ela pega e faz um vídeo e fala, o que você acha de você colocar isso aqui e postar? Ele manda isso. Segura Então, a assim, China, ele né? já está usando uma base de dados dentro do seu aparelho com fotos Já pessoais e colocando Tá ali. puxando já. Né? Sim, não, e você pode E vai pensar ser também assim daqui pra frente. no ramo industrial. Não sei se você viu, essa semana a China construiu 154 quilômetros de estrada sem nenhuma pessoa. E eu Sabe, falar para negócio você, daí automatização, né? Eu tive a oportunidade de ver essa automação já dos resíduos domiciliares. Então, hoje em dia, é um funcionário com joystick dentro do caminhão, ele tem acesso a todas as câmeras, ele pega o container, põe o container, até lava o container. É tudo por automação. Sim. E ele tem um joystick e a empresa sabe onde ele está, onde que ele tem que passar e o que ele tem que limpar e quando e onde e horário. Você quer ver um negócio assim surreal? Depois você pesquisa no Google o Porto da China, que é o maior porto do mundo. Os caminhões, é tudo com IA. Entendeu? O porto, o hospital que eles fizeram lá também. O hospital. Eles trabalham Um sozinhos. absurdo aquilo. A fábrica de carros da Xiaomi, que faz um carro a cada, acho que é 30 segundos, uma coisa. É um negócio absurdo. E não tem uma pessoa operando. A fábrica ela trabalha no escuro. Porque não tem pessoas, então não precisa então ter. é sustentável. Não tem, né? Porque não tem resíduo, não né? precisa ter Às vezes iluminação. nem gera resíduo, porque não vai ter o funcionário, não vai ter lixo, não vai O que eu acho, até conversando com o pessoal, até que eu treinei, até com o pessoal da polícia. Uma coisa que eu tenho medo com a inteligência artificial, por exemplo, é o Elon Musk lá que criou os robozinhos, não foi? E assim, todos os robôs, eles vão ser treinados com inteligência artificial, certo? Então, assim, a inteligência artificial, ela aprende.
Vamos supor que você, vou dar um exemplo que a Vanessa, ela comprou um robozinho para ficar na casa dela, que vai ser o filho dela. Como que fala? Baby Born? Como é que é? Reborn. Reborn. Bebê Reborn. Bebê Reborn. Que deu maior discussão, aí né? deu maior discussão, mas ele ganhou um robozinho Born lá, que é o xodó da casa dela. Só que o robozinho, ele vai aprender tudo com a Vanessa, certo? E se o robozinho começa a trabalhar na parte com redes neurais e começa a adquirir os padrões de comportamento da Vanessa? Vamos supor que a Vanessa é uma narcisista, né? Vai virar um foguete. Vai que a Vanessa... foguete. Vai que você comprou um robô, você é um psicopata. O robô vai aprender a ser um psicopata. O robô vai aprender a ser um narcisista. Isso que é o medo da pessoa. Aí o assassino tá com o robô em casa e ele fala assim, a primeira pessoa que chegar aqui na minha casa... estranho, você vai lá e você mata. E se o robozinho assassino tá lá, que entrou qualquer uma pessoa da família que ele não conhece o robozinho e mata um... ele vai ao então, assim, uma coisa, comportamento, o que a gente pode esperar futuramente do inteligência artificial, né? Não, cara, é um campo para muita discussão. Muita discussão. Muita discussão, porque é um oceano azul, né? A Sim. gente começamos agora, né, tá muito no início ainda, e a evolução que a gente espera, né, teve o da Artropic, né? Que é o dono da Cloud. Não sei se vocês viram isso. O engenheiro, né? Que estava fazendo a IA, falou que ia desligar a IA, porque estava com problema. A IA descobriu o caso extraconjugal dele. E falou que se ele desligasse ela ia soltar na mídia, o caso extraconjugal. Não, deixa só pra gente finalizar, Nossa, Vanessa. então cuidado, hein? Só Cuidado com a IA e as permissões, os cookies, tudo, né? O cache, as fotos que as pessoas tiram, né? Tudo isso está exposto dentro de uma rede que tem já uma IA, né? Então, a gente não sabe o real poder da IA. A realidade é essa. Lógico que esse caso, né, aconteceu porque eles estão treinando ali, estão testando. Não é uma IA que está aberta para as pessoas, né? Mas eles estão tentando fazer isso, né? Vanessa, só para a gente finalizar aqui, eu estava quando dando um ensinamento lá na Polícia Militar, foi um coronel que comentou comigo que lá, se não me engano, lá nos Estados Unidos, no Iraque, os caras fizeram uns drones controlados com inteligência artificial. Sim. E colocou um negócio e falou assim, a sua obrigação é você destruir aquela base ali que tem combustível. E treinou, não importa o que acontecer, o que for de obstáculo na sua frente, você fuzila, você mata, você faz tudo. Delegou ordens para o robô. Delegou ordem. E colocou um monte de simulação lá de bonecos, tal. E aí, na hora que a inteligência começou a ser treinada para poder derrubar aquele alvo, o comandante falou assim, suspende a atividade da IA, acabou. Ela foi lá, ela falou assim, me desculpe, meu mestre, mas a minha função é derrubar o meu alvo. Então, assim, você cagou e andou pro cara que estava controlando e foi lá destruir o alvo, passou por cima de todo mundo. Esse que é o perigo que pode acontecer. São os riscos, né? Os riscos. De uma tecnologia que está sendo construída, né? Está em processo de construção. Exatamente. E aí a gente não sabe as consequências ainda. Tem muita coisa boa, né? Sim, mas tem muito algo para a gente se cuidar também, né? Com certeza. Sim. Então a gente agradece ao Leandro Vigo pela agradeço. participação, Obrigado, o compartilhamento de conhecimentos importantes, né, para todos os que acompanham o Análise Podcast. E é o nosso Márcio Peter. E vamos nessa, né? Vamos nessa. O nosso produtor. O próximo, vamos ver agora o que a gente vai falar. Agora eu vou trazer uma parte de medicina no próximo conteúdo, de segurança. O que a gente vai fazer no próximo? Você vai ter que me ligar, não vai ligar às 5 horas da manhã para mim não, viu? Amanhã não. Próximo, Gente, não, o próximo a gente já tem. Júlia e Rafaela, a dupla que já fez participação com Ana Castela. Então ela estará aqui no nosso podcast, nosso próximo podcast, trazendo todas as novidades do mundo sertanejo e toda a experiência delas nesse momento aí. E vamos que vamos. Já pode perguntar para elas se elas estão usando IA para fazer música. Não. Não, eu quero esse assunto no próximo. Não, no próximo eu vou perguntar para elas. Perguntar e aí a música que a gente fez, eu passei pra Vanessa a música que a gente fez no Inteligente, ficou idêntico. Tem uma até música, e essa questão aí, rapidinho, né, a gente encerrou, né, Peter? Mas assim, essa questão da música, de você criar a música...
pela IA. Quais são os direitos autorais Então, aí? Tá sendo para quem? existe esse dilema, né? Ah, Não tem nada definido, quem né? que é o dono Não da música que foi exatamente. criada? Eu falei pra Vanessa que o dono tem que ser aquela Porque pessoa quem que mandou criou o o prompt, prompt. quem Aham. criou criou o o prompt, prompt. eu penso isso. Aham, sim, É. mas existe, Ah, por exemplo, já teve casos, né, de donos de plataforma processarem, porque, tipo, às vezes a pessoa fez uma imagem, ganhou muito, mas é uma discussão ainda, né? Aham. A LGPD, ela não tem nada muito específico sobre isso, né? Eu já conversei com um advogado amigo meu, que ele é especialista, né, em inovação. Ele fala o seguinte, cara, ela fez o prompt. Ele falou assim, se ela fez, cara, faz só uma alteração. Para não ficar idêntico a do prompt, porque isso você já consegue com uma propriedade intelectual sua. Mas ele falou, mas é um campo que eu não posso te dizer, ó, faça isso, que ele falou assim, cara, vai de processo para processo. ou printa a tela do Não prompt tem- que você enviou É, no chat, né? verdade. O texto que Ele falou, você não tem fez. nada pré-estabelecido para dizer, né? E tem a música, né? Quem faz as músicas é o meu sócio, né? Que sempre faz, ele é do marketing, né? Então ele que faz mais. Faz com IA também? vinhetas. Ó, Gente, muito Vamos lá, obrigado. então? Se não acabou ainda, acabou agora. Valeu. Foi. É. e tamo Beijo. junto, tamo junto.